Igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos prontos para mergulhar hoje no livro de Filipenses? É um livro pequeno, mas que em 13 terças-feiras nós vamos esmiuçar aí 4 capítulos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. E antes que a gente prossiga, já vou pedir para o Patrick colocar aqui o slide, para a gente apresentar a carta. Se possível, apagar essa luz aqui, para que os irmãos enxerguem melhor. Nós vamos, em primeiro lugar, nós vamos apresentar a carta para vocês. É muito importante, antes de nós lermos a Bíblia, começarmos a ler o livro, nós olharmos o resumo desse livro, para quem ele foi feito, para quem ele foi escrito. Então, nós vamos ver exatamente isso. Pode passar, nós vamos falar sobre os dias. Só um resumão aqui, o que a gente vai ver? Então hoje a gente vai falar Paulo e a igreja de Filipos. Hoje a intenção é apresentar, fazer a introdução, tudo o que é necessário para a gente mergulhar. Depois a gente vai ver esperança em meio à adversidade pelo Jonas. Depois o pastor Afonso, o comportamento dos salvos em Cristo. Depois comigo de novo, Jesus, o modelo ideal de humildade, as virtudes dos salvos, a fidelidade dos obreiros, a atualidade dos conselhos de Paulo, a suprema aspiração do crente, confrontando os inimigos da cruz, a alegria do salvo em Cristo, uma vida de crente equilibrada, a reciprocidade do amor e o sacrifício que agrada a Deus. Dá para acreditar que Filipenses tem tudo isso? 4 capítulos. E se a gente não tomar cuidado, não dá tempo? Dá para acreditar nisso? Então, queria muito que vocês prestassem bastante atenção. Vamos lá. 3 meses, hein? Acaba a última aula dia 26 de maio. Parece longe, né? Mas já a gente está falando que, irmãos, hoje é o último dia de aula de Filipenses. E glória a Deus para quem completar essas 13 terças-feiras. Amém? Próximo, vamos lá. Dessa vez eu ganhei o livro. Quem sabe a gente sorteia no último dia, Então, vamos lá. Antes da gente fazer a introdução à carta aos Filipenses e antes de ler a carta, eu gostaria de fazer uma breve oração. Nós vamos pedir nessa oração que o Senhor nos abra o entendimento e que o Senhor coloque em nós a alegria da salvação, que é a alegria que Filipenses está tratando. A carta. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por esse momento de estudo. Estamos reunidos aqui, todos juntos. Nós estamos, Senhor, com o coração aberto, ouvido aberto, Senhor, para entender a Sua palavra. Senhor, que a igreja saia daqui alimentada, que a igreja saia daqui amadurecida. Senhor, nós pedimos a alegria da Tua salvação em nosso coração. Que ao findar desse culto, a alegria esteja transbordando em nosso coração. Em nome de Jesus. Então olha só, a carta aos Filipenses, ela é uma carta diferente. Ela não é uma carta doutrinária, a gente não vai encontrar nela repreensões muito severas de Paulo, mas é uma carta de encorajamento, de gratidão, é uma carta de aconselhamento, e ela vai trazer um destaque importante, a gente vai perceber, para o caráter de Deus. Quem é Deus? A importância da alegria que Deus dá. O serviço, como Deus valoriza o serviço feito pelo servo mesmo do Senhor. O conflito e o sofrimento dos santos e como lidar com isso. Então a carta não vai negar que aquele que é crente vai ter sofrimento, vai ter conflito, tribulação, mas a carta vai ensinar como lidar com isso. E obviamente, Paulo não vai deixar de falar nessa carta sobre a humildade de Jesus. Então é importante nós lermos essa carta já com esse vislumbre. O que a gente vai encontrar nessa carta, tá bom? Quem escreveu então essa carta? O apóstolo Paulo. E quando foi? No ano de 62 ou 63 depois de Cristo. Então, ele estava perto do final de ser liberto da prisão. Então ele é uma carta também que ele fala da esperança. E onde ela foi escrita? Ela foi escrita em Roma, dentro da prisão.
Qual foi o propósito da carta? Então, tem 3 propósitos principais aí. Os irmãos estão com frio? É? Está todo mundo meio colhido? Pode deixar o daqui, pode deixar, tá bom? Vamos lá. É que senão, muito calor e muito frio tira a concentração, né? Tá bom agora? Então tá bom. Então olha só, a carta tem 3 propósitos. A carta vai agradecer pelas ofertas generosas e voluntárias. O que vai acontecer aqui? Aí, a gente vai entrar em detalhes, mas o resumão, quando Paulo estava fundando a igreja de Filipos, a gente vai ler lá em Atos 16, essa igreja foi fundada debaixo de lágrimas, de açoites, de prisão. E quando Paulo ele é preso definitivamente em Roma, essa igreja não esqueceu dele. Então ela enviou Epafrodito. O nome é legal, né? Epafrodito. E esse homem, ele foi levar para Paulo na prisão ofertas generosas. E o que? Mais importante, o pastor Afonso falou tanto no domingo. Voluntárias. Ofertas generosas e voluntárias. E quando Epafrodito chega na prisão e entrega essas ofertas generosas e voluntárias, é quando Paulo começa então a escrever a carta aos Filipenses. Então ele está cheio de gratidão. Ele quer mandar Epafrodito de volta com a carta e com os seus agradecimentos. E ele vai contar um pouquinho depois, no meio da carta, como ele está lá na prisão. O que está acontecendo com ele, como ele se sente. Ele vai compartilhar que até na prisão o evangelho teve triunfo. Algo impressionante. Ele vai falar para os filipenses assim: olha, apesar de tudo, o evangelho está sendo compartilhado. Pode passar. Então, eu separei algumas curiosidades antes de entrar no livro. Curiosidade 1. Primeira, além da carta aos Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon também foram escritos na prisão. Então, Paulo passou um bom tempo na prisão. A maioria das cartas foi ditada, porque ele estava amarrado, algemado. Então, ele ditava o conteúdo da carta. E quando a gente lê a carta sabendo que ele estava preso, a gente lê com uma forma diferente, né? A gente tem uma visão diferente na leitura. A gente consegue sentir um pouco do sentimento de Paulo enquanto ele escreve. Então, olha só, a cidade de Filipos foi fundada por Filipe II, rei da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande. Ela era habitada por muitos ex-soldados, e esses soldados eram soldados romanos, ex-soldados romanos, que se orgulhavam de serem cidadãos romanos. Tanto que Paulo, lá na frente, vai repreender eles falando assim: pessoal, vocês têm que estar preocupados em serem cidadãos do céu. Ele vai falar isso. E não tinha muita população judaica naquela cidade, naquela colônia, né? E os filipenses, na verdade, é a carta mais cheia de carinho que você vai ler. É a carta mais cheia de afeição que você vai ler. Cheia de afeto. É em Filipos que nós encontraremos as lindas histórias impactantes de conversão, que todo mundo conhece. Lídia, nós vamos entender que Lídia foi a primeira convertida da Europa. Ela abriu o evangelho ali. A libertação de uma mulher adivinha, que nós vamos falar rapidamente. A conversão do carcereiro. E tudo isso a gente encontra em Atos 16. E para se formar uma sinagoga naquele tempo, era exigido o quê? Que tivessem pelo menos 10 homens judeus que fossem chefes de família. E não tinha isso lá em Filipos. 10 homens judeus, chefes de família. Então, a igreja começou na casa da Lídia. Na casa de uma mulher. Foi inaugurada a igreja.
E ela era comerciante, ela trabalhava com produtos caros, eram tingidos a púrpura. E quando o evangelho chegou até a casa dela, ela abriu as portas da casa e começou também a ajudar a compartilhar o evangelho. E foi aí que o evangelho explodiu. E foi aí que o evangelho entrou na Europa, através de Lídia. Quem sabia disso? Pode passar. E aí, todo mundo sabe? Lembra? Eu não gosto de falar todo mundo sabe, porque pode ser que alguém não saiba, né? Nós vamos falar assim, ó. Então, Paulo estava lá em Filipos, fazendo todas essas maravilhas através de Jesus, através do poder de Deus. E, rapidamente falando, depois você vai lá em Atos 16 e lê isso devagar, porque eu vou falar bem resumido aqui. Depois que Lídia foi convertida, o evangelho começou a se espalhar, como eu disse. E Paulo começou a divulgar o evangelho com muita força e autoridade. E aí tinha uma jovem que ia atrás dele. Por onde Paulo andava, essa jovem ia. E ela adivinhava. Havia nela um espírito imundo que falava: este é o homem de Deus. E começou a perturbar Paulo. E aí Paulo, ele expulsa o demônio da vida dela e ela para de trazer lucro. Porque ela trazia lucro através das adivinhações. Não é assim que acontece no tarô? Não é assim que acontece? Quem já viu no post lá, aqueles papeizinhos escritos assim: trago o seu amor em quantos dias? 30 dias? 3 dias, né? E aí a pessoa vai, liga, paga, oferta, e pode até ser que aconteça, mas tudo que o diabo dá, o diabo tira, né? Então, assim, o espírito imundo, ele também pode adivinhar, né? Na verdade, para Deus aqui, quando Deus ele usa o servo dele para falar alguma coisa sobre a sua vida, não é adivinhação, é o próprio Deus mesmo, é dom de Deus. Mas o diabo vem para confundir. Então essa mulher, ela falava a verdade. Ela falava: esse homem é homem de Deus. Só que ela estava atrapalhando o evangelho. E aí Paulo vai, expulsa o demônio dela, e ela para de trazer lucro aos seus senhores. E aí a cidade fica empolvorosa. E Paulo é preso. Paulo e Silas é preso. Eles passam ali a noite na prisão, são açoitados. Acontece então um terremoto. Eles começam a cantar, estou contando muito por cima. Acontece um terremoto, as prisões se abrem, os presos ficam todos lá. O carcereiro que estava responsável ficou desesperado, chega até lá e fala: agora pronto, eu vou morrer, porque eu vou ter que dar conta de todos esses. E Paulo, na tranquilidade, diz assim: calma, estamos todos aqui, ninguém saiu, fique tranquilo. E aí ele vê a calma de Paulo, ele fala: como posso fazer para ser salvo? E aí aquela frase que todo mundo conhece? Meu Deus, cadê a frase? Creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Creio no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E o que acontece com o carcereiro? Ele e a casa dele é batizado naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Olha como o evangelho tem meios que você pode olhar e falar: está tudo dando errado, olha lá, o missionário foi preso. Mas era tudo plano de Deus, tudo conectado. Por causa do carcereiro, Paulo entra na prisão e o carcereiro é salvo. Então estava acontecendo tudo isso aonde? Onde? Em Filipos. Paulo então teve a oportunidade, depois da fundação da igreja, visitar Filipos por 2 vezes. E, como eu disse, a igreja envia Epafrodito para fazer ali a companhia para Paulo. A Bíblia acha interessante mencionar que Epafrodito adoece nessa viagem, e Paulo acha melhor que ele volte. Olha que interessante, né? É um detalhe. Paulo fala assim: é melhor que Epafrodito volte, ele adoeceu, é mais seguro para ele. E aí, finalmente a gente vai ler, agora com toda essa visão. Deu uma clareada? Deu uma clareada, né? Não é melhor? Sempre, antes de ler um texto da Bíblia, antes de você começar, faz esse resumão. Quem tem Bíblia de estudo? Bíblia de estudo normalmente tem uma página antes que faz um esboço.
Não é para você copiar o esboço, mas é para ele te orientar. É orientativo e vai te ajudar a entender. Então vamos lá. Nós vamos ler juntos na versão que eu peguei aqui para não ter diferença. Hoje nós vamos discutir Filipenses do 1 ao 11. E na terça-feira que vem, Jonas pega do 12 até o 25, se eu não me engano. Tá bom? Vai ser assim, versículo por versículo. Tá certo? Quem desanimou? Versículo por versículo é muito bom. É muito bom. Vou pedir para você grifar palavras que você não conhece ou anotar aí alguma dúvida para a gente tirar depois por último. Vamos lá então. Filipenses 1 ao 11. Quem está escrevendo aqui? Paulo. Então olha só como ele começa. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Pausa. Paulo e Timóteo estão escrevendo para todos os santos que estão em Cristo Jesus e também para os bispos e para os diáconos. Então, para quem ele está escrevendo? Para os santos, para os bispos e para os diáconos. Os bispos aqui na qualidade de pastores, aqueles que ensinam, aqueles que têm orientações para ensinar a igreja, e os diáconos aqui na qualidade de servos, servir o próximo. Aí ele fala assim: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, não para o povo de Filipenses, peço isso a Deus, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. 11 versículos. Vamos lá, vamos miuçar agora, um por um. Pode passar, vamos lá. Versículo 1. Paulo e Timóteo. Então, pensa aqui que Paulo está ditando, Timóteo está escrevendo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus. Então, vamos trazer para a nossa linguagem. De Paulo e Timóteo para os servos de Jesus, ou melhor, de Paulo e Timóteo, servos de Jesus, somos nós, eles, né? Eles são nós, Paulo e Timóteo, para a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A todos os santos, significa que a carta foi enviada só para quem é santo? Não. Significa que todo aquele que aceita o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus encontra, ele já está em processo de santificação e por isso ele pode ser chamado de santo. Ele é perfeito? Não, ele está em processo de aperfeiçoamento. Aí ele fala que, quando ele começa assim, as cartas do primeiro século, sempre começavam com remetente e destinatário, com uma saudação simples. Mas aqui, além de começar dessa forma, Paulo quebra o protocolo. Porque em algumas cartas ele fala assim: eu, Paulo, apóstolo. Não é?
ele não faz isso. Aqui ele fala assim: Paulo, servo. É como se ele dissesse assim: eu não preciso falar do meu título, eu quero falar aqui como servo igual a vocês, amigo de vocês, irmão de vocês. E ele insere Timóteo, Paulo e Timóteo, como se porque Timóteo ajudou Paulo na fundação de Filipos. O que é interessante aqui? Paulo, com humildade, ele cita Timóteo como um ajudante ali, cooperador de fundação, que ele fala aqui que foi importante para a colaboração do Evangelho. E, além disso, Timóteo foi uma testemunha ocular de tudo que Deus fez através de Paulo ali na colônia de Filipos. E o que é interessante aqui? A gratidão e o reconhecimento de Paulo. Quantas pessoas, o que a gente pode aprender aqui? A gente já vai aplicando. Quantas pessoas, elas realizam grandes feitos, mas elas não realizam sozinhas. Elas tiveram ajuda, elas tiveram cooperação, mas elas não usam, e elas excluíram do vocabulário delas a palavra, o pronome nós. Então, o que a gente escuta? Eu fiz, eu fundei, eu realizei, eu converti, eu salvei, eu preguei, eu ganhei. Como foi dito aqui no domingo, né? Até o pastor Vanderlei mencionou que até uma alma chegar aqui, neste lugar, teve tanta cooperação de tanta gente. É o vizinho, é a família, a pessoa. Não foi aquele dia ainda, de repente, o vizinho foi e falou: ó, Jesus é assim, ele salva. Não foi aquele dia ainda, mas lançou aquela semente. Aí passou um tempo, essa pessoa vai no trabalho, encontra outro colaborador de Jesus, outro servo, e essa pessoa vai e lança de novo a palavra. E aí, essa alma vai sendo conduzida até chegar aqui. E aí eu, que estou pregando somente aquele dia, eu prego através do Senhor Jesus, e no final, Deus presenteia a igreja com essa alma. E aí, o que eu vou falar? Eu ganhei essa alma? Fui eu? Houve uma cooperação, uma colaboração imensa. Tem gente, irmãos, tem gente que já partiu dessa terra, colaborou por você, já foi embora, mas você está aqui. Essa pessoa colaborou, às vezes o olho dela não viu. Ela morreu sem ver você e vir para a igreja, mas você está aqui. Então houve uma colaboração. Então Paulo está falando aqui, ó, eu e Timóteo, servos do Senhor, saúda vocês, graça seja dada a vocês, e paz. Veja que Timóteo não ajudou ele a escrever a carta, mas ele faz questão de citar pela colaboração. Irmãos, uma coisa que Deus espera do crente é a gratidão. Uma coisa que Deus espera de nós é que nós sejamos gratos, que nós não sejamos aquele que bate na mão, que um dia essa mão ofertou algo para nós. Às vezes nós somos muito ingratos mesmo, porque você já viu aquela coisa que você faz tudo sempre certo e um dia que você faz errado, a pessoa esquece tudo bem que você fez? É como se você tivesse feito tudo errado. A pessoa passa uma borracha em tudo que você fez de bom, porque você errou um dia. Mas Deus não é assim. E Deus, quando eu falo Deus não é assim, Deus espera que nós, como feitos à imagem dele, também não sejamos assim. Que nós não viremos as costas para alguém que nos ajudou, porque essa pessoa hoje não pode nos ajudar mais. Entende? Não esquece que um dia ela te ajudou. Não esquece que um dia ela foi alegria para você.
não esquece. E, se possível, ore por ela. Onde quer que ela esteja. Ah, mas sumiu da minha vida, não procuro. Procure. É ato de gratidão. Não seja ingrato. Paulo está nos ensinando isso aqui. Próximo. Aqui, só uma coisa que eu quero deixar claro. Quando ele fala que ele não é apóstolo, é claro que ele não está negando o apostolado, mas ele está falando assim: eu sou servo, eu sou escravo, só que eu sou um escravo voluntário, eu não sou um escravo forçado, eu sou um escravo que sirvo com alegria e lealdade e fidelidade ao meu Senhor. O que se espera de nós? Que nós sejamos escravos de Cristo, servindo a Ele com alegria. A palavra alegria é citada 14 vezes na Bíblia, ali no livro, só no livro de Filipenses. Alegria, gozo, regozijo. Alegria, gozo, regozijo. Tem uma parte que ele fala: alegrai-vos. E outra vez vos digo: alegrai-vos. Peraí, vocês não entenderam? É como se ele falasse: alegrai-vos. Peraí, outra vez vos digo: alegrai-vos. Não esquece. Lembra que a gente aprendeu que quando uma palavra é repetida, é de propósito? É para você voltar nela e falar: tem uma mensagem aqui para mim. Então, quando ele cita bispos e diáconos, ele está falando que todos estão em pé de igualdade e todos servem ao mesmo Deus. Pode passar. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é um cumprimento padrão de Paulo, assim como ele fala em Romanos 1. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós cumprimentamos um irmão, quer seja com graça e paz, quer seja com paz do Senhor, a intenção é a mesma de Paulo. A intenção é lembrar esse irmão a quem ele pertence. A impressão que você tem que passar para ele é que você está em união, em um relacionamento com Deus. Já aconteceu de um irmão sair do caminho. Eu já ouvi alguns irmãos, não daqui, de outros tempos, que era muito comum, as pessoas levavam muito a sério. Acho que o pastor Vanderlei vai lembrar, o pastor Afonso vai lembrar, as pessoas que congregam com mais antiguidade vai lembrar do tempo antigo. O tempo antigo não é que estava certo, tá? Mas eles levavam a sério essa questão de união e relacionamento. Quando alguém se desviava, a primeira coisa que era cortada era o quê? A saudação, não é? O irmão fazia questão de encontrar o desviado e falar: bom dia. O desviado falava: meu Deus, paz do Senhor. E aí o crente falava assim: amém. Porque se ele pensava assim: se eu devolver a paz, eu estou te fazendo de acordo com os atos errados dele, né? Mas, não levando nesse pé, mas tem um fundo de verdade. Quando você está fora do caminho, quando você saúda uma pessoa que está fora do caminho, automaticamente essa pessoa, ela sente. Ela fala assim: puxa, o pastor me encontrou aqui, me saudou, mas eu estou tão longe, né? Mas o que aconteceu ali? De alguma forma, a saudação do pastor fez com que aquela pessoa lembrasse de onde ela veio, o relacionamento dela com Deus. E pode até acontecer dessa pessoa sentir saudade daquela comunhão, de todos os irmãos chegando, a paz do Senhor, graça e paz, e aquela comunhão. Quem não sente falta disso, algo está errado. Quem não sente falta disso, desse calor, dessa comunhão, algo está errado. Está tão errado que quando a gente encontra um crente, que é crente como a gente, que congrega com a gente encontra e a pessoa fala assim: oi, tudo bem? A gente fala: cadê a paz? Não é assim? Cadê a paz? Ele saúda mais com a paz? O que aconteceu?
é um relacionamento. O meu Deus de paz está te dando a paz, e o nosso Deus, nós estamos trocando aqui a comunhão e a alegria. Então, Paulo sempre começa assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Próximo. Pode ficar aqui. Hoje, falando um pouquinho mais, lembrando agora, além de não saudar com a paz, os cumprimentos estão cada vez mais mundanos, né? Os cumprimentos estão cada vez mais mundanos, não dando para discernir quem é e quem não é do rebanho. Então, pequenas coisas que vão sendo eliminadas, esquecidas, e parecem ser sem importância. Mas quer dizer então que todo mundo que fala graça e paz, ou paz do Senhor Jesus, é crente? Não estou falando disso, e você está entendendo onde eu quero chegar. Amém? Vamos lá, versículo 3. Aí ele fala assim: graça e paz sejam multiplicadas. Lá, versículo 3: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. O que Paulo está falando aqui? Filipenses, toda vez que eu lembro de vós, ou seja, eu lembro sempre, eu falo de vocês sempre, eu penso em vocês sempre, toda vez que aparece Filipos na minha mente, eu dou graças ao meu Deus. O que aconteceu lá em Filipos mesmo? Açoite, tortura, prisão, e ele conseguia lembrar de Filipos a parte boa. Ele conseguia excluir todo o sofrimento. O que é um trauma? A gente não fica traumatizado? Quando a gente vai num lugar, acontece alguma coisa ruim com a gente fala: não piso mais naquele lugar. Paulo falava assim: toda vez que eu me lembro de Filipos, eu dou graças a Deus. Estranho, Paulo, né? E aí ele fala em Gálatas também: graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual seja toda a glória e todo sempre. Amém. Dou graças, graça. O que será que as pessoas pensam? O que vem à mente das pessoas quando as pessoas lembram da gente? Será que a pessoa fala assim: graças a Deus pela vida do Afonso? Ou, pelo amor de Deus? O que as pessoas lembram de você quando pensam em você? Quero distância. Ele lá, eu cá. Aquele ali compra, não paga. Aquela dali tem uma língua afiada. Aquele dali, ele olha para as irmãs com um olhar sensual. Aquela irmã, ela, quando eu lembro dela, eu não consigo lembrar dela a não ser das roupas grudadas dela. O que as pessoas lembram quando pensam em você? Existem igrejas que algumas mulheres não gostam de ir com seus maridos e preferem congregar em outras, porque em algumas igrejas o marido não consegue prestar atenção ao culto por causa da roupa das irmãs. O que era para ser um momento de adoração, a esposa fica preocupada o culto inteiro. Aí você pode pensar: culpa do irmão. Mas a Bíblia fala que todo aquele que faz o outro tropeçar também tem o seu saldo ali. Ele vai dar conta dos olhos dele. Ninguém pode controlar, não é verdade? Porque mesmo tem irmãos que, mesmo a irmã estando decente, o irmão olha, não é verdade? Esse irmão aí, coitadinho, tem que buscar o Senhor, né? Buscar o Senhor, fazer um concerto com seus olhos. E tem irmãs que provocam o olhar do outro. Se você, mulher, chega em casa escandalizada da roupa da outra mulher, imagine o seu
Eu já vi irmãos que ficam assim, ó. Por quê? Porque tá difícil. O que as pessoas lembram quando pensam em você? É uma pessoa de boca suja? É uma pessoa irada? É uma pessoa sem domínio? O que elas pensam? Ou é uma pessoa de oração? É uma pessoa que eu posso olhar e eu vejo Deus? É uma pessoa que só de pensar eu agradeço a Deus porque eu estou de pé? Parte de eu estar em pé é por causa das orações dessa pessoa. Essa pessoa tem bons conselhos para me dar. Essa pessoa tem um exemplo de esposa, de esposo, é um exemplo de mãe, é um exemplo de mulher, é um exemplo de filho, é um exemplo de, enfim, de irmão. O que as pessoas lembram quando pensam em você? Paulo está falando, dou graças a Deus toda vez que eu lembro dos meus queridos irmãos de Filipos. Próximo. Aí ele fala, por lembrar de vocês sempre, faço sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas. Então Paulo não orava só uma vez. Paulo, toda vez que lembrava de Filipos, ele orava por obrigação. Olha a palavra de novo aí. Alegria. Ele falava, Senhor, muitas graças pelo povo de Filipos. Eu apresento a Ti nas minhas súplicas. Então ele fazia petições, orações, intercessões. O coração dele se alegrava quando ele orava por aquela pessoa. Ele tinha prazer de orar por eles. E não era algo feito por obrigação, mas de bom grado. De bom grado. Quem aqui, nós vamos fazendo assim, falando do versículo e aplicando. Quem aqui ora de bom grado? Não é para responder, é retórico. Você vai responder para você mesmo. Quem aqui, quando vê lá no grupo, irmãos, por favor, orem por essa pessoa, faz assim, pelo amor de Deus, toda hora tem oração nesse grupo, toda hora tem um nome. E quem aqui já vê o nome e já fala, Senhor, visita agora. Agora, Senhor, visita agora, leva a cura. Eu estou no trabalho aqui, mas eu vi essa mensagem que o Senhor vai agora em direção. O Senhor leva a cura, leva a resposta. Quem aqui ora com alegria para a vitória do outro? Né? Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. O que é mais fácil? Chorar com os que choram. Alegrar com os que se alegram é difícil. Ai, eu comprei um carro novo e eu ainda estou aqui esperando. Parabéns! Parabéns! Não, parabéns, parabéns! Parabéns! Aí vem alguém aqui e fala, olha, eu fui promovido. Aí alguém do banco, parabéns! Eu aqui, Senhor, o Senhor não me escuta. Senhor aqui, Senhor, eu aqui. Orar com alegria e se alegrar pela vitória do outro. Isso é motivo de oração. Por que é motivo de oração? Porque nós somos maus, nós somos invejosos. Ah, eu não sou. É sim, desde natureza. A Bíblia não mente. Nascemos assim. Os frutos da carne, eles operam em nós com facilidade. Você não precisa ensinar e também não precisa se esforçar. Mas o fruto do Espírito, você precisa se esforçar. Você precisa buscar Deus. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus para você se alegrar com os que se alegram. Porque senão você não vai se alegrar com os que se alegram. Pode ser boazinha, coração bom, mas você não vai se alegrar. Então isso tem que ser motivo da sua oração. Senhor, que eu me alegre com os que se alegram. 5. Aí ele fala assim, ó,
Fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, explicamos, né? Eu faço com alegria a oração, incluo vocês nas minhas súplicas, e eu oro e agradeço pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Paulo está falando assim, vocês começaram comigo, e eu estou apresentando vocês essa oração, citando vocês como cooperadores persistentes que participaram não só no momento em que o Evangelho foi disseminado, mas vocês estavam do meu lado quando eu fui desafiado, quando eu fui preso, mas mesmo assim vocês ficaram, e nós plantamos a igreja de Filipos com apenas 3 membros: Lídia, a jovem e o carcereiro. O começo foi intimidador. Uma ex-empresária, uma ex-endemoniada e um cara que... Vai saber o que eu posso falar do carcereiro, Afonso? Meio suicida. E olha como foi formada essa igreja. Tinha olhos, pelos olhos carnais, a igreja ia para frente? Não. Mas a igreja cresceu. Por isso que a Bíblia fala que a gente não pode desprezar os pequenos começos, as pequenas vitórias, os pequenos, as pequenas realizações. A gente está começando o culto aqui de ensino de Filipenses. Graças a Deus por todos vocês que estão aqui. Mas poderia estar lotado. Não é problema meu, não é problema do pastor. A gente corre atrás do que a gente ama. Ele não pode, eu não posso, o pastor Afonso não pode, o pastor Vanderlei não pode ameaçar ninguém. Falar, ou vocês vão aprender a Bíblia, ou o quê? Ou o quê? Não tem o que fazer. Ou o quê? Vai me matar? Vai me cortar? Vai me mandar para o inferno? Quem é você? Não é assim? Então assim, é voluntário. É voluntário. Também não concordo com o que a pastora Rosana fala que não concorda. Está aqui quem deve estar. Ela sempre fala isso para mim. Está errado, todos deveriam estar aqui. É verdade. Mas sabe qual é a nossa maior esperança? Que aquele que está aqui seja como o povo de Filipos, compartilhando o que aprendeu, tendo autoridade para repreender quando vê errado. O irmão fez errado no domingo, fez errado no sábado, nunca apareceu na terça, não sabe o que está acontecendo? Não, a gente aprendeu que assim está errado. É com violência? Não, é com amor. Mas você aprendeu por quê? Por onde está escrito? Vai com embasamento, vai com tudo certo, mostra. É isso que Deus espera da gente. A gente não está aqui para ficar gordo espiritualmente, não. Não estamos aqui para ficarmos obesos espiritualmente. Nós estamos aqui para receber essa informação e divulgar essa informação. A gente está aprendendo sobre Filipenses, é versículo por versículo, e quem ama a Bíblia vai amar. Vamos parar um pouquinho? Desde o primeiro dia. Então olha só, até agora, Paulo está falando assim, eles começaram comigo, não desistiram, se dedicaram na evangelização, como está escrito em Atos 16. Vamos ler uma parte? Não dá tempo de ler 40 versículos, nós vamos ler do 12 ao 15. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, quem lembra o que aconteceu para Paulo ir para a Macedônia? Quem lembra? Quem? Ele ouviu uma voz falando que a Macedônia. Gente, como que faz? Aperta a bochecha, guarda no pote. O que faz? É isso mesmo. Deus mandou ele, atravessa a Macedônia. E aí ele foi. Ele foi e tinha o que escondido lá? Filipos, a cidade de Filipos. Aí vamos lá. E dali para Filipos, depois que ele ouviu a voz, dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, então Paulo está chegando, obedecendo a voz.
e é uma colônia. E estivemos alguns dias naquela cidade. Lucas está falando aqui. E no dia de sábado saímos fora das portas. Fora das portas de onde? Da cidade. Para a beira do rio, onde nós julgávamos haver um lugar de oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor, ela servia a Deus. Ela tinha zelo, mas faltava alguma coisa, porque olha o que aconteceu. E o Senhor lhe abriu o coração. O nosso coração, até para Ele abrir, é Deus quem abre. E é motivo de nós orarmos também. Senhor, não deixe meu coração ser endurecido. Amolece meu coração. Abra meu coração. Ou você acha que seu coração é bonzinho? Quem tem coração bonzinho? E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Por isso que eu falei para vocês orarem no culto de ensino, para o Senhor abrir os seus ouvidos e o coração para vocês ficarem atentos, porque no momento da pregação o diabo vem e rouba. E depois, ó o que faltava aqui. Ela servia a Deus, mas faltava o quê? O batismo. E depois que ela foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, falou para Paulo assim, se você julga que eu seja fiel ao Senhor, entra na minha casa e fica aí. Olha que mulher ousada. Se você confia que Cristo está na minha vida, que eu batizei e não foi em vão, você vai para minha casa, Paulo. E aí, gente, olha o que ele escreveu. Ela nos constrangeu. Ela nos constrangeu. E a gente foi. E ali começou a igreja, na casa da Lídia. Não é lindo? Isso vem ao encontro do projeto da Ruth, casa de Cornélio, né? Através de uma casa, Deus pode salvar tanta gente, alcançar tanta gente, né? Próximo. Aqui eu peguei umas figuras só para a gente imaginar. A jovem adivinha, ela andava atrás assim, de Paulo. É você, servo de Deus, lá. Paulo vem, olha que constrangedor. Pensa, claro que não foi exatamente assim, não era assim, mas pensa, ele teve que pegar nela e expulsar o demônio no meio da multidão. Não é interessante quando a gente vê a imagem? Muito legal. Próximo. Aí, ele expulsou, onde ele foi parar? No tronco. O tronco sai exatamente isso. Pernas travadas, mãos algemadas, as costas estavam já machucadas. Óbvio, é um desenho, Carol. Ai, que horror, não está mostrando nada. Imagina como foi. Aí eles começaram a louvar. Olha a porta da prisão caindo. Olha o terremoto. Eles se assustaram. Olha o tronco rachando. Não é interessante? Aí o carcereiro aparece aqui. E a família do carcereiro aqui sendo batizada? Isso facilita a nossa memorização. Ah, mas o carcereiro tinha barba. Irmãos, por favor. Próximo. Versículo 6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ele ainda está escrevendo para Filipenses. Então ele está falando assim, e tenha certeza, povo de Filipos, que aquele que começou aquela obra lá, quando eu fui na casa da Lídia, ele é fiel para aperfeiçoar. Ele está falando do que aqui? Salvação. Ele está falando que Jesus, ele começa, termina e aperfeiçoa. Ele não faz nada pela metade, nós fazemos. Cristo não. Se é Jesus quem começa e termina e aperfeiçoa, nós temos segurança. Sabe por quê? Se a obra da salvação começasse por Jesus e terminasse por nós, o que ia acontecer?
Gente, isso aquece o nosso coração. Abraça a gente. João vai falar assim, palavras de Jesus. Porquanto, antes de ler essa, tem uma em João que fala assim, que as ovelhas do Senhor estão nas mãos dele e ninguém pode as arrebatar da mão dele. Ninguém, nem nós mesmos. João vai falar ainda, porquanto essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê no Filho tem a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, ele diz desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. Presta atenção nesse verbo aqui, ó. Você não vai sozinho. Não vai. Tem um dia marcado, uma agenda marcada. Teve um dia certo para você ser trazido. Não é nem quando a pessoa quer, quando Deus quer. Às vezes a gente olha alguém da nossa família e a gente fala, nossa, já se passaram tantos anos, essa pessoa não vem. Se o pai não trouxer, ela não vem. Se o pai não abrir o coração, ela não vem. Pode ver que isso é verdade, que às vezes uma palavra inspirada por Deus não é o dia nem a hora daquela pessoa seguir. E de repente ela vê um passarinho e ela fala assim, ah, meu Deus, que amor, eu vou para a tua casa. É Deus que faz. Aí ela começa a ver Deus em borboletas, em flores, e aí ninguém precisa pregar. Ela vai. E aí ela começa a ter uma fome, aí ela pergunta, hoje tem culto, amanhã tem culto, depois de amanhã tem culto, eu quero estar lá, eu quero ouvir, eu quero beber. Por quê? Porque ela descobriu o pão. O pão que desce do céu. Eu quero esse pão, porque toda vez que eu como esse pão, ele me sacia de tal forma que eu quero mais. E aí a gente termina assim com uma resposta, uma promessa que não é o julgamento final, quando ele fala até o dia de Jesus Cristo, ele está falando aqui, eu aperfeiçoarei até o último dia. Por quê? Porque quando nós aceitamos ao Senhor, nós vamos ter então, nós passamos pela justificação, nós nos tornamos justos, né? A partir do momento que você vem para Jesus, você vira justo. Peraí, perfeito? Não. Jesus justifica você, te torna reto, por causa de Jesus, não por causa de você. E aí, você vai passar pelo período de santificação, que é o que a gente está fazendo agora. Como que se santifica? Ouvindo a palavra, cantando, louvando, vivendo em comunhão. Isso é santificação. Por que viver em comunhão é importante? Porque eu tenho que aprender a tolerar o próximo, o que é muito difícil. Não é verdade? E vai ter um dia, que está falando aqui, vai ter um dia da glorificação. Passou tudo. Chegou o dia da glorificação. Chegou o dia da recompensa, do encontro. Novo corpo. Sem morte, sem dor, sem lágrima. Tudo perfeito. Aí sim. Próximo. Versículo 7. Aí ele fala assim, ó. Como tenho por justo sentir isso de vós. Ou seja, ele está falando assim, é certo esse sentimento que eu tenho por vós. Eu retenho vocês no meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça. Nas minhas prisões, na minha defesa e na confirmação do Evangelho. Esse coração aqui não é o coração sentimental, esse coração que a gente está falando assim só o coração. Ele está falando em alguns versículos, ele fala em entranhas. O que são entranhas? Quando eu falo assim, ó, eu tenho um entranhável afeto por você. Pensa aí, o que é entranha? Todo mundo já passou por essa palavra na Bíblia e ninguém grifou, né? E está fingindo que sabe. O que é entranha?
por vocês. Eu posso sentir o amor por vocês no meu fígado. Paulo está falando isso. Eu sinto o amor por vocês, não só no meu coração, mas eu sinto o amor por vocês no meu fígado, nos meus rins. Profundo. Onde os meus órgãos mais profundos estão. É o meu amor que eu sinto por vocês. Pode passar. Aí ele fala assim, ó, precisa ter muita intimidade com Deus para falar assim, ó, Deus é minha testemunha. Quem já ouviu o crente falar isso? O crente não sabe o perigo que é, né? Não sabe. Não, eu não fui, pastor, Deus é minha testemunha. Deus está lá, eu não fiz, Deus é minha testemunha. Eu não falei, Deus é minha testemunha. Quantas coisas a gente fala. E aquele que fala assim, ó, Deus pode fazer o teto cair na minha cabeça agora, se eu falei. Aí de repente, cai. Já pensou se Deus fosse assim? Já pensou? Olha, Deus pode mandar um raio agora, se eu desobedeci. Ai, meu Deus. E se ele mandasse? Não ia ter mais ninguém aqui. Ia ser um terremoto da prisão aqui. Aí ele fala assim, Deus é minha testemunha da saudade que eu tenho de vocês em entranhável afeição. Amor, carinho. Ele queria que eles soubessem que ele inteiro estava envolvido em amor. Não é assim, ó, eu te amo, Filipes, eu te amo. Não, eu inteiro ardo de amor por vocês, porque vocês estiveram comigo. E há essa oração aqui. E peço a Deus isso para vocês, que o amor de vocês cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Por quê? Esse amar não é um amar sentimental. Não é um amor que você sai por aí. Irmãos, a gente tem que saber discernir uma coisa. Beijar e abraçar todo mundo faz. É ou não é? Judas fez. E ele amava? Não. Amor que o Senhor está falando aqui não é só, não é que não pode, mas não julgue o amor por isso. Ele me ama tanto, ele me beija e me abraça. Não. Ele me ama tanto que ele ora por mim. Ele me ama tanto que ele me repreende. Ele me ama tanto que ele me corrige. Ele me ama tanto que ele me elogia quando eu mereço. Esse é o verdadeiro amor. Ele me ama tanto que ele me chama de canto e fala, tá errado. Ele me ama tanto que ele separa um tempo do seu dia para orar por mim. Esse é o verdadeiro amor. O meu avô falava isso, ele falava assim, ó, filha, amor é oração. Ele falava, é o tempo de oração que a pessoa destina para você. Isso é amor. E aí ele orava 3 horas por dia. E ele falava assim, quando eu morrer você vai saber o que é amor. E eu soube mesmo. Fez falta? 3 horas por dia. De manhã, à tarde e à noite. E se ele estivesse aqui, nós estivéssemos comendo uma pizza ou coisa do tipo, ele falava assim, vamos embora, está dando horário. Mas vô, o senhor tem criança em casa? Não, eu tenho que orar, está dando horário da minha oração. Era um compromisso. Algo assim, é como se fosse assim, eu vou bater o meu cartão lá, porque o meu, ele está me esperando. Entende, irmãos? Amar é sacrifício. Amar é se doar. E o amor profundo, ele é regulado, conduzido pela verdade. É um amor, como Pedro está falando, não fingido. Ele fala aqui, olha como é difícil. Ele não está falando assim, amai-vos uns aos outros. Ele está falando assim, amai-vos ardentemente uns aos outros. Por que escreveu ardentemente, gente? Não poderia ser só amai uns aos outros? Mas não, amai-vos ardentemente.
Ou seja, tem que queimar o amor que você sente pelo outro. É fácil? E aí ele fala que tem que amar com conhecimento. Porque se você ama com conhecimento, você distingue o certo e o errado. Pode passar. E o versículo 10, ele fala, porque daí se você amar com conhecimento, você vai ter condições de aprovar coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Ele estava falando para os filipenses, cresçam em amor com conhecimento, porque só amando com conhecimento, você consegue distinguir o que é bom e o que não é. Aprovar o excelente é aquilo que se destaca. Quando alguém fala assim, é excelente, ou seja, se destaca, é o melhor. O cristão precisa conhecer o que é falso e o que é verdadeiro, para ele não sair por aí defendendo o que não é excelente. Espera-se do cristão que ele ame, que ele conheça, para que ele tenha discernimento e saiba dizer o que é falso e o que é verdadeiro. Não podemos ter cristãos ouvindo coisas falsas e saindo dizendo que Deus falou. Não é admissível mais, porque é ensinado aqui neste altar o que é falso e o que é verdadeiro. Foi dito aqui no domingo, tem dois caminhos, o da morte e o da vida. Qual que é o conselho? Escolha da vida. Mas percebe? Escolha o da vida. A partir disso, a partir de entender falso e verdadeiro, você vai saber o que é importante. Já viu aquela frase? Dá importância ao que é importante? Parece redundante, mas é verdade. Quando você descobre o que é falso e verdadeiro, você consegue dar importância ao que é importante e deixar o que não tem prioridade para lá. Como faz isso? Você tem um ouvido tão doutrinado, seu ouvido está tão ali afinado, estudado, que você sabe quando está falando balela e quando está falando coisa de Deus. Tem coisa que não merece a nossa atenção. Não merece a nossa atenção. E aí, sinceros e inculpáveis. Estou terminando. Sinceros e inculpáveis. Falta só um versículo. Quando a Bíblia fala sincero e inculpável, sincero é que não tem mentira, não tem falsidade. Inculpável é que não tem mancha, não tem culpa. Então, no significado bíblico, significa testado à luz do sol. Essas duas palavras, sincero e inculpável, significa que foi testado à luz do sol. Então a gente vai ler uma história aqui. Próximo. Na Bíblia de Estudo, de John MacArthur, ele está explicando isso. Olha que interessante. No mundo antigo, os comerciantes de objetos de cerâmica, por isso que Paulo falou, sincero e inculpável, tem tudo um motivo. No mundo antigo, os comerciantes de objetos de cerâmica desonestos enchiam as rachaduras de seus produtos inferiores com cera, antes de esmaltá-los e pintá-los, tornando então difícil a distinção entre um produto de valor e um produto sem valor. A única maneira de evitar de ser enganado era segurar o vaso contra o sol, o que fazia com que as rachaduras repletas de cera ficassem quê? Evidentes. Os comerciantes então marcavam os vasos que poderiam resistir ao teste da luz com essa palavra, sem cera. E para nós é sem culpa. Paulo usou essa inculpável. Vamos fazer a aplicação? Essa dói, já vou avisando. O que o nosso vaso mostra quando ele é testado sob a luz do sol. O que é a luz do sol?
vem sobre nós, imagina que quando a palavra está vindo sobre você, é como se você estivesse sendo exposto a essa luz. E você mesmo começa a enxergar. Aqui eu pus uma cerinha. Aqui está rachado. Por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, doeu hoje. Por quê? Porque você se viu. Olha quanta rachadura. Coloquei uma cerinha aqui, coloquei uma cerinha ali. Ainda não estou inculpável. Paulo usa essa palavra sem culpa para falar da integridade. Então nós temos que ser vasos íntegros no teste do sol, que é a luz da verdade. É nossa responsabilidade que a nossa vida brilhe. Que alguém olhe para nós e fale, ali vai um servo de Deus, ali a glória de Deus está. E que nós não levamos os outros a cair, mas que possamos atrair essas pessoas para o Evangelho. Quantas pessoas olham para nós, talvez, e falam assim, ser crente para ser desse jeito? Não. Ir para a igreja? Não. Então nós precisamos ser aqui, Senhor, coloca, como aquele versículo que o pastor Vanderlei gosta de citar, e é lindo, que a luz vai raiando até o meio-dia, até se tornar o quê? Luz perfeita. Senhor, eu quero ser luz perfeita para atrair quem anda na escuridão. Como se fosse um vagalume, eu quero ser assim, Senhor. Próximo e último. Cheios dos frutos de justiça. Aí ele fala assim, ó, frutos de justiça, que são por quem? É só ele que pode produzir frutos de justiça. E eu produzo frutos de justiça para quê? Para a glória e louvor de Deus. Fruto de justiça é fruto o qual é possível mediante ao Senhor Jesus, obra do Senhor Jesus. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara que em mim não frutifica, eu tiro. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está ligado na videira e não dá, fala que está ligado na videira e não dá fruto, tem algo errado. Tem que dar fruto. Mas como assim, Carol? Fruto do quê? Tem que trabalhar na fruto. Fruto de justiça, fruto de perdão, fruto do Espírito, amor, benignidade, bondade. Tem que ter, tem que ter. Efésios 2:10. Depois que tem fruto, ele fala assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, eu vou te fazer dar fruto, vou fazer com que você faça boas obras, para que você glorifique meu nome. Eu fiz você para andar nisso. Eu criei você para fazer boas obras. E se você já faz, Paulo não está repreendendo aqui. Ele está falando assim, se você já faz, continue. Tenta aumentar. Paulo está falando assim, se você ajuda, ajuda mais. Se você ama, ama mais. Se você perdoa, perdoa mais. Ele quer evolução. Multiplicação. Próximo. É só. É só. Amém, irmãos? A gente só leu 11 versículos. E olha o horário. Tá vendo como não dá? Não dá. São 4 capítulos. 4 capítulos, 100 e poucos versículos. Um por um. Vou te dar uma sugestão. Você consegue ler o livro de Filipenses numa sentada. Uma sentadinha. Sentou, faz a primeira lida. Lida corrida, sem parar. Só para conhecer o livro. Depois você volta. E volta com essas anotações. Aí você vem de novo, lê de novo. São 4 capítulos. Dá para você ler umas 5 vezes por semana. Não é muito. Amém? Deu para entender? Foi bom. Que Deus abençoe vocês.
Pastor Afonso, com a oração final.